Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje você vai descobrir algo que pode mudar completamente a sua vida espiritual. Preste muita atenção. Há uma palavra na Bíblia que, quando é lida em voz alta, faz o inferno tremer, o diabo fugir e toda a força maligna perder o controle sobre a sua casa, sua mente e sua família. O que você vai ouvir neste vídeo é tão forte, tão revelador, que o inimigo faz de tudo para impedir que você continue assistindo. Se você tem sentido peso, opressão, ataques constantes, sonhos perturbadores, ou sente que sua vida está travada sem explicação, esse vídeo é para você. Aqui está a chave espiritual que milhares ignoram, mas que pode libertar sua alma, blindar sua casa e restaurar tudo aquilo que o inimigo tentou roubar. Não é teoria, é revelação viva do alto. Então, não saia por nada. Assista até o fim. Deixe seu like, se inscreva no canal agora mesmo. Ative o sininho na opção Todas, para não perder nada, e compartilhe este vídeo com seus amigos, com sua família, com todo mundo. E quando terminar, deixe seu comentário aqui embaixo. Diga o que sentiu, conte o que Deus falou com você. Sua opinião é muito importante para nós. Agora respire fundo e prepare-se, porque o que você vai ouvir hoje pode transformar sua vida para sempre. Em tempos de desespero, onde as trevas rondam famílias, oprimem corações e contaminam lares, muitos buscam respostas em lugares errados. Esquecem-se de que existe um poder absoluto, escondido à vista de todos, capaz de estremecer o reino das trevas com apenas uma declaração. Quando proferido com fé, esse versículo se torna uma espada afiada, cortando laços malignos, destruindo fortalezas invisíveis e libertando almas aprisionadas. O inimigo, astuto e traiçoeiro, tenta a todo custo impedir que você descubra essa verdade, pois sabe que, ao ouvir sua voz proclamando essa escritura, ele será obrigado a bater em retirada. Nenhuma força contrária resiste à autoridade divina expressa nesse trecho bíblico. Milhares já testemunharam libertações instantâneas, curas impossíveis e milagres inexplicáveis apenas ao declarar essas palavras. O inferno treme, os demônios recuam, as correntes se quebram. Não se trata de superstição ou ritual vazio, mas de um princípio espiritual revelado por Deus. Você está prestes a conhecer uma realidade que o adversário teme com todas as suas forças. Continue lendo até o fim e prepare-se, pois algo poderoso será ativado em sua vida. Desde o início da humanidade, o mal tenta sabotar a comunhão entre o Criador e suas criaturas. Com mentiras bem elaboradas, insinuações sutis e enganos maquiavélicos, o diabo tenta afastar pessoas da verdade. No entanto, há um segredo espiritual que desfaz essas estratégias malignas. Esse versículo age como uma explosão de luz em meio à escuridão, anulando as forças ocultas que operam nas sombras. Sua origem é santa, sua função é libertadora e sua ação é imediata. Quando recitado com sinceridade, ativa o mundo espiritual, convocando anjos guerreiros, silenciando espíritos de perturbação e purificando o ambiente ao redor. Não importa quão densa seja a escuridão que o rodeia, essa palavra sagrada penetra como fogo consumidor. Grandes homens de fé recorreram a ela nos momentos mais sombrios. Essa escritura não é uma simples frase decorativa. É um decreto celestial, selado com a autoridade do Altíssimo. Muitos negligenciam seu poder, outros sequer a conhecem, e há ainda os que têm medo de usá-la. Mas você, agora, terá acesso a algo que pode mudar tudo. Há casos impressionantes de pessoas que estavam à beira do colapso emocional, prisioneiras do medo, atormentadas por vozes, sombras e pesadelos, mas encontraram alívio e vitória ao proclamar essa escritura.
Um simples versículo que, quando falado em voz alta, silencia o inferno. Ele desfaz pactos malignos, neutraliza maldições hereditárias e fecha portas abertas por práticas ocultas. O diabo conhece bem seu conteúdo e, por isso, investe pesado para que ninguém o proclame. Líderes espirituais que descobriram esse segredo relatam ter sentido uma atmosfera diferente no momento da leitura. Relacionamentos restaurados, vícios quebrados, doenças incuráveis curadas. Não é exagero, é fé viva em ação. Esse versículo não é apenas uma citação, é um escudo invencível. Ele foi projetado por Deus para confrontar a ação direta do maligno. Quem o utiliza com convicção não permanece o mesmo. O medo vai embora, a paz se estabelece e o impossível acontece. Prepare-se, pois cada linha que você está lendo aproxima você da revelação que pode revolucionar sua existência. A guerra espiritual é real, ainda que invisível. Muitos ignoram essa realidade, vivendo aprisionados por cadeias que não enxergam. Sofrem sem entender a origem da dor, lutam contra inimigos errados, buscam soluções humanas para problemas espirituais. Mas há um versículo específico que atua como um código de ativação no mundo sobrenatural. Ele representa uma sentença contra o reino das trevas. Quando declarado com ousadia, esse trecho bíblico age como martelo destruidor, despedaçando estruturas demoníacas. Não é necessário gritar, basta fé. A autoridade está na palavra, não na força física. Quem conhece e utiliza essa verdade torna-se inatingível espiritualmente. Casas assombradas tornam-se templos de adoração. Pessoas que antes viviam atormentadas passam a ter noites de sono tranquilas. Não é magia, é obediência à revelação divina. O segredo está em entender que a palavra de Deus nunca volta vazia. Cada sílaba desse versículo ecoa no reino espiritual com uma intensidade que nenhum demônio pode suportar. Muitos buscam amuletos, orações inventadas, simpatias ou objetos ungidos na esperança de se protegerem do mal. Mas nada se compara ao poder contido nessa escritura. O próprio inimigo sabe disso. Ele foge, se contorce e desaparece ao ouvir cada palavra pronunciada com fé. Há relatos de pessoas que sentiram uma atmosfera opressora se dissipar imediatamente após lerem esse versículo em voz alta. Testemunhos vêm de diferentes lugares, culturas e realidades, mas todos convergem em um ponto. O diabo não suporta ouvir esse texto bíblico. Em locais onde rituais sombrios haviam sido realizados, bastou a leitura dessa passagem para que a paz voltasse. Não há barreiras culturais, linguísticas ou espirituais que impeçam seu efeito. O versículo atua como uma chave que fecha portais de tormento. Ele carrega a essência do próprio Deus, sendo uma arma legítima contra as forças do inferno. Seu conteúdo é vivo, cortante, imbatível. Agora, você entende por que o inimigo luta tanto para mantê-lo oculto? E quando o medo ataca à noite, quando pesadelos se repetem, sombras surgem nos cantos do quarto e a sensação de uma presença maligna toma conta do ambiente. Nesse momento, muitos gritam, choram, se desesperam. Mas os que conhecem esse versículo simplesmente o declaram. E imediatamente tudo muda. É como se uma luz se acendesse, dissipando as trevas instantaneamente. Esse versículo tem sido a arma secreta de intercessores, pastores, missionários e até mesmo novos convertidos que decidiram confiar na palavra. Nenhum espírito maligno resiste à sua proclamação. Até mesmo aqueles que duvidavam foram surpreendidos pelo poder sobrenatural ativado por essa simples leitura. O versículo não depende de idade, cargo ou experiência espiritual. Seu funcionamento está diretamente ligado à fé daquele que o declara. É um antídoto contra opressões noturnas,
uma muralha contra ataques invisíveis, uma declaração que transforma o impossível em testemunho. Se você já sentiu calafrios sem explicação, peso nos ombros, inquietação constante ou pensamentos negativos insistentes, pode ser que esteja enfrentando uma guerra invisível. E a única maneira de vencer essa batalha é com armas espirituais. A mais poderosa delas é a palavra de Deus. E entre tantas passagens, existe um versículo específico que opera como uma bomba contra forças demoníacas. Sua recitação provoca um rebuliço nos ares. Espíritos imundos não suportam sua presença. Casas infestadas de discórdia, ambientes carregados, relacionamentos destruídos, tudo começa a mudar quando essa escritura é pronunciada. Ela rompe grilhões, dissipa nuvens espirituais e traz a glória de Deus para dentro do lar. Não há como continuar vivendo oprimido quando se conhece essa verdade. Esse versículo é o maior pesadelo do inferno, a sentença de derrota do inimigo. A alma humana sente quando algo espiritual está fora de ordem. Mesmo sem entender, o coração percebe que forças ocultas estão tentando interferir na paz interior. É nesses momentos que o desespero tenta dominar, que a angústia aperta o peito e a sensação de abandono se torna sufocante. No entanto, existe um refúgio infalível para esse tipo de tormento. Essa escritura que você descobrirá ao final desse texto é mais do que um remédio. É um escudo celestial que repele todo tipo de ataque espiritual. Ela protege mentes vulneráveis, acalma tempestades emocionais e restaura a alegria perdida. Ao ser proclamada, muda atmosferas, expulsa entidades malignas e atrai a presença do Altíssimo. O inimigo, astuto como é, tenta distrair você com preocupações diárias para que não tenha tempo de conhecê-la. Mas agora, o plano dele está prestes a falhar. Porque quem se aprofunda nesse mistério sagrado se torna imbatível, blindado, cheio da presença de Deus. Leia até o fim e prepare-se para o que virá. Imagine uma casa onde a escuridão reina, onde gritos são constantes, onde o silêncio carrega dor. Um lar onde tudo quebra, onde ninguém dorme em paz, onde crianças têm medo do escuro. Muitos vivem assim sem saber o porquê. Consultam especialistas, fazem terapias, tomam remédios, mas não encontram alívio. Até que alguém ousa levantar a voz e proclamar o versículo que o inferno teme. Em instantes, a atmosfera muda, portas rangem, objetos caem, mas algo é quebrado no invisível. A opressão dá lugar à leveza. O medo é substituído por paz. A desordem cede lugar à harmonia. O lar se torna novamente um santuário. Tudo isso por causa de uma declaração feita com fé. Não há como negar o poder que emana dessas palavras. Elas são como fogo em lenha seca, como trovão que rasga os céus. Quem as usa com discernimento vê milagres acontecerem sem esforço humano. Tudo o que precisa fazer é continuar até o final. Em tempos antigos, os profetas sabiam que determinadas palavras carregavam unção específica para combater forças ocultas. Eles não apenas oravam, eles proclamavam verdades eternas. Essa prática foi passada de geração em geração entre os que conheciam o poder oculto nas Escrituras. Um desses versículos que você está prestes a conhecer carrega uma das maiores autoridades espirituais já concedidas à humanidade. É como se fosse a voz de Deus ecoando na terra por meio de quem o lê. Não importa onde esteja, nem a hora do dia. Quando esse versículo é declarado, o mal perde completamente o controle. Há registros de libertações ocorridas em hospitais, prisões, ruas, florestas e até mesmo em zonas de guerra, simplesmente porque alguém ousou repetir essa verdade. É como se o universo espiritual parasse para ouvir. As forças demoníacas fogem.
Espíritos de suicídio desaparecem. Doenças misteriosas cessam. Tudo porque a palavra foi liberada com autoridade e convicção. Talvez você ache que já tentou de tudo, que já clamou, jejuou, pediu oração. Talvez ache que Deus se esqueceu de você, que está distante, calado, ausente. Mas a verdade é outra. Ele está esperando que você ative o que já está nas suas mãos. Esse versículo não é novo. Ele sempre esteve ali. O problema é que poucos o enxergam como ferramenta de guerra. Preferem buscar revelações novas, visões grandiosas, experiências sobrenaturais, quando o poder está escondido em algo tão simples e direto. Quando você compreender a profundidade dessa mensagem, sua vida será transformada. Correntes que o prendem há anos serão quebradas, ciclos de fracasso serão encerrados, maldições familiares perderão força. A voz do inimigo será silenciada, porque essa palavra foi forjada pelo próprio Deus como uma arma de justiça. E aquele que a usa com fé nunca será derrotado. Mantenha-se firme, o melhor ainda está por vir. Existem territórios espirituais que só são conquistados através da palavra, não por discursos bonitos, nem por gestos religiosos repetitivos. Apenas quem entende o princípio da declaração bíblica com fé tem acesso a essas dimensões. Esse versículo funciona como uma senha de ativação para mover os céus ao seu favor. Quando você o profere, algo é estabelecido nos ares. Há uma movimentação de anjos, há confusão no acampamento do inimigo, há rompimento nos céus. Não subestime o poder de um versículo falado com fé. Ele transporta você para outro nível espiritual. O medo desaparece, a ansiedade se dissolve e uma paz que excede todo entendimento toma conta. Muitos leram esse texto e testemunharam transformações instantâneas. Vidas renovadas, ministérios restaurados, lares reerguidos. E agora é a sua vez. Cada linha aqui escrita está preparando o seu coração para o momento exato da revelação. E quando chegar a hora, você saberá que foi Deus quem conduziu tudo até aqui. Você chegou até aqui porque foi guiado. Cada linha que leu não foi por acaso. O que você sentiu no coração ao percorrer essas palavras foi o Espírito Santo preparando o terreno para uma explosão de luz. Agora, as trevas não terão mais lugar na sua vida. O inferno já sabe que perdeu. E você, que perseverou até o fim, está prestes a receber nas mãos a arma espiritual mais temida pelo diabo. Esta não é uma simples citação bíblica. É um decreto celestial, um grito de guerra, uma sentença contra o maligno. Ao pronunciar essa verdade em voz alta, você não está apenas lendo, você está ativando o mundo espiritual ao seu favor. Está rompendo com tudo aquilo que tentou te destruir. Está assumindo a autoridade que o próprio Cristo te concedeu. Está dizendo ao universo que agora nada poderá te deter. Agora, respire fundo, prepare sua alma, porque chegou a hora. E o versículo é Lucas 10, versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Essa é a verdade que faz o inferno estremecer. Essa é a sentença que o diabo mais odeia ouvir. Quando você declara isso em voz alta, está dizendo ao inimigo que ele não tem mais autoridade sobre a sua casa, sua mente, sua saúde, sua família, sua vida. Essa palavra é um escudo, é uma espada, é o fogo que consome toda a ação maligna. Use-a com fé, proclame-a todos os dias, ensine-a a quem você ama. E veja a transformação que só o poder de Deus pode realizar. Quando Jesus disse essas palavras, ele não estava fazendo uma promessa fraca ou simbólica. Ele estava entregando uma chave de autoridade definitiva para todo aquele que crê. Ao dizer, eis que vos dou poder, ele estava liberando domínio sobre todas as formas de ataque espiritual.
As serpentes representam engano, traição, armadilhas mentais. Os escorpiões simbolizam feridas emocionais, palavras malditas, ataques inesperados. Mas a promessa é clara: você tem poder sobre tudo isso. Nenhuma força oculta poderá te destruir. Nenhuma maldição terá êxito. Nenhuma investida do inimigo prevalecerá. E mais, nada, absolutamente nada, poderá te causar dano. Esse versículo é uma blindagem celestial. Quando o recitamos, ativamos o escudo invisível que nos cobre da cabeça aos pés. É a garantia de que estamos em território seguro, mesmo que o mundo ao redor esteja em colapso. É hora de usar essa arma todos os dias. A primeira reação do inferno ao ouvir esse versículo é o pânico. Porque ele sabe que, ao declarar Lucas 10, versículo 19 com fé, você está reafirmando sua posição de autoridade sobre tudo o que é maligno. Você deixa de ser alvo para se tornar combatente, não mais vítima, mas vencedor. O inimigo perde legalidade. Espíritos de confusão são desfeitos. Opressores espirituais se retiram. Portas fechadas se abrem. Correntes invisíveis se partem. Porque essas palavras carregam o selo da boca de Cristo. Não é uma citação qualquer. É uma concessão direta do trono celestial para todos que vivem pela fé. Usar essa escritura é como erguer uma bandeira de guerra diante das trevas e declarar: aqui quem manda é o Senhor. Quando você proclama isso com convicção, o impossível se torna acessível. O invisível se manifesta em vitória. O inimigo não apenas foge, ele se humilha. Porque não há como resistir à autoridade de quem está coberto pela palavra viva. Quantas vezes você já se sentiu pequeno diante dos problemas, inseguro diante das ameaças, fraco diante dos ataques invisíveis? Pois hoje tudo muda. Lucas 10, versículo 19, é um lembrete divino de que você não é fraco, não está sozinho e não precisa temer. A promessa não é condicional, ela é direta. Eis que vos dou poder. Isso significa que essa autoridade já foi liberada sobre sua vida. O céu já te reconhece como alguém capacitado. Agora é sua responsabilidade se posicionar. Não aceite mais mentiras do inimigo. Não permita que pensamentos de derrota dominem sua mente. Use a verdade para calar toda acusação. Pise sobre os escorpiões espirituais. Derrube as serpentes da dúvida. Erga-se como guerreiro do reino. Você foi chamado para vencer, não para sobreviver. Esse versículo é o selo da vitória prometida, o certificado da sua identidade em Cristo. Declare-o todos os dias até que o inferno saiba quem você é. Muitos estão esperando por um milagre quando, na verdade, o milagre já foi entregue através dessa palavra. Lucas 10, versículo 19, é um versículo que libera libertação, cura, transformação e proteção. Ele é um lembrete de que o mundo espiritual responde à fé. Você não precisa de títulos religiosos, não precisa de longos jejuns ou orações sofisticadas. Precisa apenas crer. Crer que o que Jesus disse se aplica a você. Crer que, ao pisar nas serpentes, está rompendo com toda a mentira que o diabo construiu. Crer que, ao esmagar escorpiões espirituais, está anulando toda a seta envenenada contra sua alma. O poder foi dado, ele não será dado futuramente, já está nas suas mãos. O que falta agora é atitude, fé que age, coração que crê, mente que se renova, espírito que se ergue. Lucas 10, versículo 19, não é apenas uma frase bonita, é um protocolo celestial contra as obras das trevas. Use-o e veja o sobrenatural acontecer. Há uma unção especial liberada quando alguém lê esse versículo em voz alta. O ar muda, a atmosfera espiritual é sacudida. É como se cada palavra falada ecoasse com trovões no mundo invisível. Eis que vos dou poder.
Essa frase é um comando, é a senha que ativa o reino em seu favor. Muitos já experimentaram isso. Ao proclamar esse versículo em meio a um ambiente carregado, algo invisível se quebrou. O medo sumiu, a opressão cessou, o choro se transformou em louvor, porque o poder de Deus age pela fé. Ele não depende de emoção, não depende de local, nem de circunstância. Ele age onde há fé, onde há entendimento, onde há disposição para declarar. E o inferno sabe disso. Por isso, tenta te manter calado. Mas agora você sabe, agora você entendeu, agora você vai se levantar e declarar com toda convicção: eu recebi poder. E quando você faz isso, o inferno não tem outra opção senão fugir. Esse versículo é também uma promessa de proteção. Note as palavras: e nada vos fará dano algum. Nada. Isso abrange todo tipo de ataque: físico, emocional, espiritual, financeiro, familiar. Não existe brecha quando você está debaixo dessa palavra. A proteção é completa, total, inquebrável. Você pode andar pelo vale da sombra da morte, nenhum mal te atingirá. Pode atravessar tempestades, nenhuma gota de medo penetrará em seu coração. Essa promessa é escudo contra doenças, contra perdas, contra maldições, contra tragédias. Ela não é teoria, é prática, é real. O sangue do Cordeiro te cobre, e essa escritura sela essa cobertura. Não ande mais com medo, não viva mais em dúvida. O próprio Deus garantiu que nada te causará dano. Essa é a palavra, essa é a verdade, essa é a certeza que você precisa para caminhar firme, cabeça erguida, olhos no céu, pés firmes sobre o chão da fé. Você está blindado. Quando o inimigo tentar levantar acusações contra você, lembre-se dessa palavra. Quando surgirem pensamentos de medo, dúvidas sobre o futuro, lembre-se dessa palavra. Quando tudo parecer desmoronar ao seu redor, levante sua voz e declare. Lucas 10, versículo 19. Não como alguém desesperado, mas como quem sabe o que possui. O diabo não resiste à autoridade da palavra. Ele pode tentar enganar, mas não pode suportar a verdade. E a verdade é que você recebeu poder. Você foi habilitado, você foi revestido. Essa promessa foi assinada por Cristo e selada com o sangue do Cordeiro. Não há argumento contra isso. Nenhuma maldição pode sobrepor esse decreto. Nenhuma obra maligna pode resistir à voz de um filho de Deus que conhece sua identidade. Você não está mais à mercê das circunstâncias. Você está coberto por uma palavra que move os céus e assusta o inferno. E isso basta. Esse versículo também nos ensina sobre responsabilidade. Jesus disse: eis que vos dou poder. Ele entregou, mas cabe a cada um de nós usar. Muitos vivem oprimidos porque ainda não ativaram aquilo que já receberam. O poder está disponível, mas precisa ser usado, declarado, exercido. Fé sem ação é como arma sem munição. Deus já nos armou. Cabe a nós puxar o gatilho espiritual. A palavra precisa ser proclamada. O silêncio dá vantagem ao inimigo, mas a confissão da verdade o enfraquece. Você não foi chamado para viver escondido. Foi chamado para marchar com autoridade. Lucas 10, versículo 19. É a sua licença espiritual para vencer. É seu direito legal contra toda opressão. Mas esse direito só funciona quando você decide se levantar. Quando decide lutar, quando decide crer com ousadia. Essa é sua hora, essa é sua chance. Use o que Deus te deu. E o mundo espiritual se curvará à autoridade que há em você. Esse texto é mais que uma reflexão. É uma convocação. Um chamado para despertar, para sair do esconderijo, para calçar as sandálias da guerra e pisar em tudo aquilo que te paralisou por tanto tempo. As serpentes que rastejam na mente, os escorpiões que ferem o coração, as vozes que sussurram derrota.
Tudo isso será esmagado sob seus pés, não por sua força, mas pelo poder que já te foi concedido. Lucas 10, versículo 19. É mais do que letra, é espada, é escudo, é armadura. É a prova de que você não nasceu para perder. Nasceu para vencer, e o céu já declarou isso. Agora o inferno sabe que o tempo dele acabou na sua vida. Você é livre, você é forte, você é filho. E como filho, tem herança. E essa herança inclui autoridade, poder, vitória. Diga em voz alta, declare todos os dias, ensine a outros, porque a verdade liberta. E você foi liberto hoje.